E Arboleda se rebelou, deixou o São Paulo, viajou para o Equador e tem afirmado a pessoas próximas que não defende mais a camisa São Paulina. Para te explicar toda essa confusão, já havia contado para vocês no vídeo de sábado que o Arboleda andava incomodado com a condição de reserva no São Paulo. Mas o jogador se revoltou depois de uma conversa a portas fechadas com o Rui Costa e Rafinha, os homens do departamento de futebol do São Paulo. Eles cobraram Arboleda por conta de publicações em seus stories reclamando da condição de reserva. O Arboleda não gostou, reuniu suas coisas e voltou para o Equador. São Paulo tentou se comunicar com ele ao longo do sábado sem sucesso. Tudo isso no dia de uma partida importante do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. São Paulo acabou vencendo por 4-1, já falo sobre o jogo. Antes, os desdobramentos dessa crise envolvendo o zagueiro equatoriano, que custa ao São Paulo cerca de R$700 mil por mês, são 500 mil em salário, outros 200 mil para pagamentos de dívidas que o próprio jogador construiu ao longo dos últimos anos. Sim, o Arboleda devia cerca de R$7 milhões no mercado. São Paulo, preocupado com a situação financeira do equatoriano, decidiu renovar o contrato, bancando e mantendo os R$500 mil de salário e assumindo a obrigação de bancar por mês R$200 mil para ir diminuindo e zerando essas dívidas que ele construiu. Importante registrar que, nesse momento, o Arboleda não consegue sair do São Paulo para jogar em outro lugar. Isso porque praticamente todas as janelas do mundo já estão encerradas. O Grêmio, por exemplo, é um velho interessado no Arboleda, mas não pode contratá-lo antes de 20 de julho. São Paulo tentou minimizar os efeitos dessa saída do Arboleda por conta do foco no jogo contra o Cruzeiro. E para sorte do tricolor e azar do Arboleda, São Paulo fez uma grande atuação. O Roger decidiu fazer mudanças importantes, que poderiam até custar o cargo dele em caso de derrota. Ele escalou, por exemplo, o Ferreirinha como titular, fez outras alterações como o Danielzinho no banco. No fim das contas, hat-trick, 3 gols do Ferreira. Pela primeira vez ele marca 3 gols numa mesma partida. O Caleri também fez gol de pênalti e a vitória do São Paulo serviu para acalmar os ânimos. O tricolor vinha de 3 partidas sem vitória. Já a Arboleda vai ter de ser provavelmente punido. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo informando a vocês qualquer novidade, beleza? Que vitória, hein, São Paulinos? Olha que vitória consistente e num emaranhado de críticas e cobranças para cima do técnico, para as mudanças no time, para a diretoria especialmente, mas assim, é inegável que o Roger Machado, ele assumiu a responsabilidade, fez as mudanças que ele entendeu como necessárias e ele passa por cima de um Cruzeiro que a gente sabe que não vive uma boa fase, aliás, bem preocupante. Vou falar sobre o Cruzeiro também, mas é um Cruzeiro que vem de vitória, trocou de técnico, tem o Arthur Jorge, que é badaladíssimo, ganhou Libertadores e Brasileirão pelo Botafogo e foi, né, resgatado nesse momento para dar uma outra cara para o Cruzeiro. E vamos lá, né? Na escalação, todo torcedor do São Paulo, pelo menos pelo que eu acompanho na rede social, com aquele frio na espinha dizendo impossível ganhar esse jogo. O Roger foi muito kamikaze, porque ele adotou um sistema de um 4-2-4, que é um sistema que o Zubeldia adotava e o Crespo não. O Crespo era muito mais cauteloso nas suas decisões, né? Jogava com 3 zagueiros, povoava mais o meio de campo. Jogava mais com 2 atacantes, não necessariamente pontas. E o Roger não, ele tem uma convicção de que ele precisa abrir o campo, né? E a chegada do Arthur, ela favoreceu isso pelo lado direito. O Ferreirinha, ele apostou como um titular, ele colocou o Danielzinho no banco e botou um meio-campo com o Bobadilla e o Marcos Antônio apenas. E esses 4 atacantes, né? O Luciano e o Caleri também. Contra um meio-campo de 4 jogadores. Então, assim, o Roger tinha 2 jogadores marcadores, vamos dizer assim, né? O Bobadilla e o Marcos Antônio, contra 4 no meio-campo do Cruzeiro, que eu tenho aqui. Ele começa com o Matheus Henrique, depois ele troca no segundo tempo pelo Lucas Silva, né? Mas ele começa com o Matheus Henrique, Gerson, Christian e o Matheus Pereira. Um 4-4-2, com o Arroio e o Caio Jorge no ataque. É um belo elenco de futebol. O Kaique Bruno, por exemplo, que é o lateral esquerdo, estava na seleção brasileira na data FIFA. O William, que é lateral direito, que sofreu no primeiro tempo com o Ferreirinha e que foi substituído pelo Cauã, inclusive, é um jogador campeão olímpico pela seleção brasileira, tudo bem, lá em 2016, mas jogou na Alemanha e tal, e foi dito como um dos melhores laterais do Brasil no ano passado. Então, assim, o Cruzeiro tem um elenco, cara, que não é pra estar onde tá, com muitas dificuldades. Mas o São Paulo fez o quê? Passou por cima. Passou por cima. E como é que isso aconteceu? A gente precisa entender. O primeiro tempo, nos primeiros minutos, eles são todos do Cruzeiro. Que coisa, né? O Cruzeiro começou com um ímpeto muito bom.
Começou com o ímpeto de buscar o ataque, buscar até gerar um desconforto no São Paulo. Só que o São Paulo, muito cedo no jogo, abre o placar num pênalti que para mim aconteceu, né? O Djalma atropela, ele chega atrasado e derruba o Arthur, num passe do Marcos Antônio, em profundidade pelo lado direito, e o Arthur tem essa capacidade, ele entra na área e ele entende que a área é do atacante, porque ele logo que ele pega essa bola no bico da área, ele já aproveita que ele tá perto da área e ele entra a área dentro, ele é incisivo, porque ele sabe que ali, cara, qualquer coisa que possa acontecer, ele favorece. E ele tem essa vantagem de não ter só a profundidade, até porque ele joga com o pé canhoto no lado direito. Ele entrou, foi derrubado, pênalti, o Calleri fez o 6º gol dele, é vice-artilheiro, atrás apenas do Carlos Vinícius do Grêmio. Abriu o placar muito cedo no jogo. E aí, na sequência, numa enfiada do Arthur, aí você vê que o Arthur ele tá sendo um cara muito participativo, ele já entrou bem contra o São Paulo na estreia dele, que ele começou como titular, e agora nesse jogo contra o Cruzeiro no Morumbi, ele foi espetacular no seu estilo, arrancadas, e aí consegue descolar um lançamento, a bola passa pelo defensor, chega no Ferreirinha, e o Ferreirinha faz o 2º gol do São Paulo, 2-0. Cara, muito cedo no jogo já tava 2-0 pro São Paulo. O Cruzeiro meio que se perdeu naquele momento, porque ele começa bem o jogo. E aí, cara, o São Paulo teve até outras oportunidades. O Cruzeiro também esboçou uma reaçãozinha ali e tal. O Rafael fez uma outra defesa, bolas rebatidas, fez algumas intervenções e tal. Mas me pareceu muito claro que o São Paulo, até pelo que explicou o Roger na coletiva, estava muito confortável na estratégia de jogo, exatamente por ler o que o Cruzeiro faria. E o Cruzeiro fez exatamente aquilo que o São Paulo queria. O Cruzeiro tem 4 jogadores no meio, mas, como disse o Roger na coletiva, ele tem 6 jogadores de ataque. Com exceção dos primeiros volantes ali, você tem o Matheus Pereira, o Caio Jorge, o Arroio e os 2 laterais subindo. Cara, você tem muita gente atacando e o São Paulo se propôs a roubar essa bola na intermediária e sair no contra-ataque. Não é uma estratégia que vai funcionar com qualquer adversário. Em alguns momentos você vai ter mais a bola, como foi no caso do Choque Rei, por exemplo, em que o São Paulo toma um gol, precisa ter a bola, o Palmeiras é o rei de fazer isso, né? Entrega a bola para o adversário e se defende bem. E aí o São Paulo teve dificuldades, tanto que acabou abusando dos cruzamentos e foi uma crítica feita ao trabalho do Roger. Nesse jogo especificamente, ele entendeu que ter a bola não seria necessariamente interessante. E mais do que isso, talvez nem conseguisse, pela característica do adversário. Porque ele sobe, ele tem exatamente essa imposição de ataque. Então, o que você precisa fazer? Você precisa roubar ela num momento certo e saber espetar. Para isso, ele tem os pontas. Por isso, ele apostou no 4-2-4. E com jogadores que se doam muito bem, que é o caso do Bobadilla e o Marcos Antônio jogando por dentro. Houve uma crítica feita ao posicionamento do Marcos Antônio nos últimos jogos. Contra o Inter, ele jogou mais pelo lado esquerdo, por exemplo, que eu acho justa. O Marcos Antônio é um cara que rende por dentro, exatamente ali, fazendo aquilo que ele fez hoje, distribuindo o jogo pelo São Paulo. Ele em alguns momentos caiu até pelo lado direito hoje. Mas aí é circunstancial. É aquele jogador que ocupa o espaço que está vazio, que está aberto. Ele entende como uma lacuna, ele vai lá e preenche. O Marcos Antônio é esse jogador. Mas você fixá-lo como um meia esquerda, eu acho que você abre mão daquilo que ele tem de melhor, que é justamente essa construção vindo de trás. E mesmo que a gente entenda que a parceria dele com o Danielzinho ela foi muito interessante durante um tempo, a gente está falando de um novo time, um novo técnico, novas ideias, muito por conta de circunstâncias e outra por conta de convicção. Agora, é uma convicção dele? Tá dando resultado? Hoje deu. Então, o que a gente vai dizer? Não, tá errado, o Danielzinho tinha que ser titular. Como é que eu vou dizer isso depois de um 4-1? Em que ele apostou nessa escalação, nesse sistema tático e tudo funcionou. Eu não posso aqui dizer, não, Danielzinho tem que jogar. E ele foi questionado sobre isso, ele falou assim, cara, tem Sul-Americana no meio da semana. Então, assim, eu vou ter que rodar. Agora eu vou rodar. Então, esse time que a gente viu hoje, ele não vai ser um time para todos os jogos. Você tem a característica do adversário, que ele leu muito bem hoje e por isso aplicou um contraveneno no Cruzeiro muito forte no contra-ataque. Hoje foi um Cruzeiro que tinha a bola, quando perdia a bola, estava exposto. Os espaços estavam abertos. E aí com pontas rápidos como o Arthur e o Ferreirinha, ele deitou no jogo. Foi isso que ele fez. Mas o Cruzeiro faz mexidas também no intervalo, entrando o Lucas Silva, como eu falei, e o Cauã na lateral. E o Cruzeiro também muda a postura. Tanto que com 1 minuto diminui. E aí o jogo vira outro.
O Cruzeiro, cara, voltou pro segundo tempo disposto a empatar o jogo mesmo 2-0 contra. E tem elenco para isso. Empata com o Christian, numa jogada que já poderia ter acontecido antes com uma bola na trave. E aí, na sequência, o Cruzeiro empata e continua em cima, e continua em cima. O que acontece? Terceiro gol do São Paulo. E aí, cara, é aquela coisa de você ser efetivo, de você ser estratégico, cirúrgico e, enfim, ter um atacante que estava numa noite iluminada, aposta do treinador. Tô falando do Ferreirinha, que o Roger conhece muito bem dos tempos de Grêmio, que sempre teve uma dificuldade de ter sequência no São Paulo, muito por conta das lesões e até mesmo por uma certa improdutividade. O Ferreirinha é um cara que ele tem muito essa jogada característica, né, pelo lado esquerdo, de fintar o marcador, finalizar, mas muitas vezes ele toma a decisão errada. Hoje ele estava assim, assertivo ao máximo. Ele estava fazendo tudo certo. Até foi fominha depois do hat-trick, né? Tentou fazer um quarto gol ali e tal. Mas enfim, tava com confiança na noite dele, não tem o que falar. O Ferreirinha fez aquilo que sempre o torcedor esperou dele, né? E ele conseguiu. Numa jogada individual, né? Uma bola bem trabalhada, vem pro Marcos Antônio, que é o craque desse time de São Paulo, né? Ele toca de letra, a bola chega no Ferreirinha e o Ferreirinha... bem ao seu estilo, né? Esse gol foi muito ao seu estilo. Eu vi ele fazer muitos gols assim no Grêmio, né? Ele corta o marcador, dá mais um toquinho, tira o marcador e consegue finalizar no canto oposto do goleiro, fazendo o quarto gol. O quarto gol, né? Porque ele faz o Caleri faz o primeiro, aí ele faz o segundo 2-0, aí ele faz o terceiro e o quarto. Ele faz o terceiro e esse que eu tô falando, na verdade, é o quarto. Esse que eu tô falando é o quarto gol do Ferreirinha. Foi tanto que eu me confundi já, né? Mas, enfim, o São Paulo teve algumas mudanças também que favoreceram o seu estilo de jogo. O Luciano sai e entra o Cauli. O Wendel, ele tem uma confusão lá com o Arroio, em que o árbitro expulsa e depois corretamente vai no VAR para entender que não foi um cotovelaço no rosto, né? Foi uma jogada de braço, ou seja, um lance para cartão amarelo e no peito, não no rosto. E aí, imediatamente, o Roger faz a troca do Wendel pelo Enzo Dias, que é mais marcador que o Wendel. Então, assim, mesmo que o Cruzeiro tivesse se lançado em alguns momentos também, o time ficou um pouquinho mais equilibrado, mais coeso, né? Com o Enzo Dias na lateral e o Luciano de meia. E o Cauli de meia na vaga do Luciano. E aí, assim, esse sistema, o Roger falou sobre isso, você precisa de comprometimento tático, cara. Você precisa de... E os jogadores, pelo que deu para entender, trabalharam isso, entenderam a ideia do técnico e executaram. E, cara, aí não dá para você brigar com o resultado. O São Paulo fez o que precisava fazer, goleou o Cruzeiro, não é fácil mesmo que o Cruzeiro esteja nessa situação, passou por cima para 36 mil torcedores diante do Morumbi. Torcedores que vaiaram o Roger no anúncio da escalação. A escalação foi, né, sendo citada ali, os torcedores aplaudiram, uns mais tímidos, outros mais efusivos, e no momento da escalação do Roger, ele recebeu uma vaia do estádio inteiro. O que eu posso dizer? Eu sou suspeito, né? Vocês sabem da minha admiração pelo trabalho do Roger. Ele tem 2 derrotas desde que ele chegou para o Atlético Mineiro fora de casa, num jogo ruim, estranho, porque o Galo também não vive lá uma grande fase, mesmo que seja também um bom elenco, também um bom adversário. Mas, historicamente, o São Paulo tem dificuldades em Belo Horizonte diante do Atlético Mineiro e perdeu por 1-0, tá bom. E depois ele tem uma derrota num clássico em casa, eu acho que essa pesa. Mas sob que circunstâncias, né? Em algumas mudanças no time que ele acabou fazendo e também com aquela ideia dos muitos cruzamentos, porque o Palmeiras se fechou depois de fazer um gol muito cedo. São as únicas 2 derrotas que ele tem. De resto, ele tem um empate com o Inter fora de casa, ele tem vitória contra a Chapecoense, ele tem vitória contra o Bragantino, ele tem agora uma goleada sobre o Cruzeiro. Então, no todo, a gente está falando de um São Paulo que, né, hoje é o vice-líder da competição, é isso? Deixa eu pegar a tabela aqui. Tem jogos para acontecer ainda, obviamente, no domingo, mas a gente está falando de um São Paulo com 20 pontos e o Palmeiras, por exemplo, que é o líder, tem 22. Então, é uma campanha excelente. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.